Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingos Marcolino Braille. Como vocês sabem, o professor Braille é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. E este programa chama-se Saúde e Companhia, você já sabe, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor Carlos Habib Cury. Professor Cury é professor da Faculdade de Medicina há mais de 40 anos, é o chefe da urologia, um homem que acompanhou a evolução da FAMERP e também a evolução da cirurgia. E ele, na realidade, ele nasceu no Líbano. Então, professor Cury, como é que você nasceu no Líbano e veio parar em São José do Rio Preto? É uma história muito interessante. Os meus pais eram casados, eles tinham 2 filhos, eram libaneses e resolveram, então, começo da década de 40, passar um ano no Líbano, rever os parentes, etc. E aconteceu um imprevisto muito grande lá. Caiu a Segunda Guerra Mundial. Sim. O Oceano Atlântico bloqueado pela Alemanha e, ao invés de ficarmos um ano, ficamos 9 anos no Líbano. E nesse interim, eu e a minha irmã, esposa do Dr. João Roberto Antônio, nascemos no Líbano. Aí, em 1946, quando nós voltamos no Líbano, uma viagem que demorou 2 meses, do Líbano para o Brasil, com algumas paradas, o meu irmão, mais novo do que eu, nasceu em alto mar. E como estava em águas francesas, ele foi cidadão francês, batizado como cidadão francês. E o interessante é o seguinte, quando ele chegou no Brasil, batizaram ele de novo como brasileiro. Então, ele tem 2 nacionalidades. Isso que eu ia te perguntar, Cury. Vocês têm a nacionalidade libanesa e brasileira, você e Cidinha? Eu tenho as 2 nacionalidades, porque eu me naturalizei, logo que eu terminei a Faculdade de Medicina, eu me naturalizei brasileiro. Quer dizer, na verdade, eu sou um brasileiro, mas que nasceu no Líbano. Mas toda a origem minha era para ser nascido no Brasil, né? Eu nasci por acaso no Líbano. Cury, você, nesse período, você chegou do Líbano, você chegou aqui, era adolescente, era criança. Eu tinha 2 anos e meio. 2 anos e meio. Memória nenhuma do Líbano, zero de memória. Nenhuma. Tá. Eu sei que eu era fluente com 2 anos e meio na língua árabe, lógico, com 2 anos você é fluente, falava muitas coisas erradas, etc. Mas eu sou que nem uma criança brasileira com 2 anos e meio que vai para o Líbano e acaba esquecendo quase que totalmente a sua língua. Eu entendo muito, mas eu não sou hoje fluente em árabe. Tá. Cury, tua família era votada para a área da saúde? Tinha alguém médico, teu pai, tua mãe? Isso é importante porque a minha família completou há 2 anos atrás, através dos meus avós, 100 anos da família Cury no Brasil. Eu até escrevi um livro sobre isso. Eu tenho um livro, 100 anos da família Cury. Então, meus avós vieram para cá, não falavam uma palavra sequer em árabe. E eles vieram aqui, amando de uns parentes nossos de Palestina, para Boca do Sertão. E aí, meus avós batalharam muito. A primeira profissão deles foram de mascate. Meus avós, por quê? Vieram, e tio avô, vieram 3 irmãos, uns casados, outros solteiros, e aqui eles praticamente ajudaram a construir essa cidade. Você tem na memória, assim, como você falou que vocês tinham, seu avô tinha parente em Palestina. Né? Como é que foi essa convergência? Praticamente, Palestina não existia há 100 anos atrás. Existia um núcleo chamado Jardins, próximo à Palestina, que depois migrou para a cidade que é Palestina. Palestina hoje tem 82 anos de idade, né? Então, a origem nossa mesmo começou na região de Palestina. Região de Palestina. E depois que 2 dos
irmãos migraram, então, para Rio Preto e ajudaram aqui no comércio a desenvolver. Então, minha família era muito forte no algodão, né? No comércio do algodão. Tá. Nessa pesquisa que você fez, você escreveu esse livro, eu gostaria até que você me presenteasse com um livro desse. Você estudou provavelmente a árvore genealógica, enfim. Dentro dessa história da família Cury, a maioria foi para o comércio e a minoria para a saúde, ou existe Não, é o seguinte, a história vem um pouco mais atrás, porque no século XIX, Dom Pedro II fez uma viagem para o Oriente. Dom Pedro II. E visitou, aliás, devemos muita coisa a Dom Pedro II. Ele não tinha preguiça de viajar, né? E o Brasil só não é picado hoje devido a Dom Pedro II, senão nós teríamos vários países que são o Brasil, né? Então, isso é uma memória importante. Quando ele passou naquela região do Oriente Médio, Egito, Síria, Líbano, Arábia, etc., ele convidava todas as pessoas para conhecer esse continente novo, abriu as portas para o Brasil. E foi isso que teve essa migração intensa de árabes no final do século XIX e começo do século XX. E nesse processo, então, os primeiros vinhos escreviam maravilhas dessa cidade, desse país, e então incentivou muito os árabes, no começo do século XX, a virem para o Brasil. Sem dúvida, muito bom, Cury. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós estamos conversando aqui com o professor Carlos Cury, um homem que tem 40 anos de professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e vou deixar uma pergunta no ar aqui para o professor Carlos Cury. Gostaria que ele explicasse, nesses 40 anos que ele tem de docência, quais foram as maiores evoluções da urologia. Mas isso ele vai explicar no próximo bloco, por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Carlos Cury, que é um urologista de renome nacional e internacional, e ele tem 40 anos de docência na nossa faculdade. Eu perguntei a ele de quando ele começou a carreira como docente até hoje, que ele explicasse para nós quais foram as grandes evoluções da urologia, Cury. Muito bem. Quando eu cheguei na faculdade, a convite do professor Liberato Caboclo, que era meu contemporâneo no Rio de Janeiro, eu encontrei a faculdade nos seus primórdios. Na verdade, não existia um serviço. Existiam as cadeiras básicas, cirurgia clínica, pediatria e obstetrícia e ginecologia, especialidade não existia. Tanto é que a primeira especialidade cirúrgica do Hospital de Base, Faculdade de Medicina, foi urologia, né, que nós
preparamos o nosso serviço para que houvesse o reconhecimento da especialidade dentro do corpo físico do hospital de base e o serviço de residência médica. Não foi implantado imediatamente. E hoje nós evoluímos de tal forma, começamos na época com um residente e hoje nós temos 4, como são 3 anos de residência médica, nós temos um total hoje de 12 residentes. Né? E ainda para estabilizar a grande demanda de pacientes que tem no hospital de base. Mas a verdade é a seguinte, em relação à sua pergunta, quando nós chegamos no hospital de base, não havia nenhum equipamento. O equipamento básico que existia naquela época já tinha aparecido a fibra ótica, porém o hospital não era equipado. Então compramos esse equipamento, mas a urologia era muito limitada. A urologia, do ponto de vista endoscópico, era limitado da bexiga para baixo. Da bexiga para cima... Não se investigava. Não se investigava, que não existia equipamento. De lá para cá, houve uma evolução fantástica em todo tipo de equipamento. Equipamento de endoscópico e equipamento laparoscópico. Então, hoje é possível você investigar o aparelho urinário desde a uretra até o cálice superior. Você navega com o aparelho no interior do aparelho urinário. Então, uma cirurgia endoscópica que nós podemos dizer assim, um maravilhoso mundo da endourologia, porque é possível, dentro do espírito endoscópico, sem perfuração, você investigar todo o trato urinário. E tratar, investigar e tratar. Investigar e tratar. Então, foi uma evolução muito grande. Fora isso, equipamentos modernos, como o aparecimento do ultrassom, que ajudou muito na prevenção e aparecimento do diagnóstico precoce, principalmente dos tumores renais, que antes os tumores renais, como esses tumores malignos, de uma maneira geral, são tumores assintomáticos, até que eles apresentam o primeiro sintoma. Então, só quando apareceu o primeiro sintoma já eram inoperáveis. Avançados. Com o uso do ultrassom foi maravilhoso, porque hoje mais de 50% dos tumores renais aparecem de uma forma acidental. O paciente está fazendo um ultrassom de abdômen, detecta que ele tem o início de um tumor renal. Então, a chance de cura melhora muito. 100%, porque quando você pega um tumor pequeno renal, você pega numa fase curável da doença. E, consequentemente, o tumor renal é um tumor muito traiçoeiro, porque ele não responde nem à quimioterapia, nem à radioterapia. Ô, Cury, você está falando aí da evolução do diagnóstico, né, e a possibilidade de cura, como ele falou, de 100% dos tumores renais, quando diagnosticado precocemente. É outra grande evolução, que eu fui cirurgião geral no interior da Bahia, então, algumas vezes eu abordei ureter para tirar cálculo, pelve para tirar cálculo, e hoje você não faz cirurgia mais para cálculo, você tem a litotripsia, você tem o laser. Explica um pouco aí desse avanço impressionante. Foi maravilhoso, porque quando eu terminei minha residência médica, em 1971, 95% dos cálculos urinários era por cirurgia aberta. E era extremamente trabalhoso a cirurgia, porque quando você pegava uma pessoa obesa, principalmente em cálculos de terço inferior do ureter, era difícil achar até o ureter, imagina o cálculo. Né? Então, muitos dos cabelos brancos que eu tenho foi de procurar o ureter e achar cálculo no terço inferior. E hoje, um cálculo de terço inferior, o paciente entra de manhã no hospital, quebra o cálculo e à tarde ele sai do hospital e vai trabalhar. Você vê a evolução. Então, hoje nós podemos dizer que houve uma inversão. Os cálculos urinários, hoje, você resolve de uma forma não invasiva em 95% ou mais,
e de forma de cirurgia aberta, menos de 5% dos casos. Quem está nos assistindo aqui, Cury, ele tem seu cálculo, está lá imaginando, quando é que você indica quebrar o cálculo com a máquina, a litotripsia? Quando é que você indica, é uma coisa fantástica, olha, você vai pelo dentro da uretra, encontra o cálculo, destrói o cálculo com laser, é uma coisa fantástica. Quando é que faz um, quando é que faz outro? Então, é o seguinte, cálculos de até 7 milímetros, você pode esperar que em 40 dias ele vai eliminar espontaneamente. Até 7 milímetros? Até 7 milímetros. Então, o grande problema é que as pessoas têm pressa, a família pressiona, né? Você não dá oportunidade para o cálculo sair. E o cálculo que dói é o cálculo pequeno que vai sair. Cálculo que não dói é perigoso, porque são cálculos grandes que ficam no rim. Então, cálculos até 7 milímetros, as chances de serem eliminados é mais de 80%. Existe uma pequena fatia de cálculos acima de 7 milímetros que você deve fazer algum procedimento intervencionista, minimamente invasivo, que você passa uma sonda pela uretra, atinge a bexiga, entra dentro do ureter e você identifica o cálculo e você pode quebrar ele com pancada, né? Ou você pode destruir ele com o laser. O laser ele sublima, né? Ele sublima o cálculo sai da condição de sólido para gasoso, né? Você sublima. Agora, quando o cálculo, até cálculo de 2 centímetros, você tem, se tiver localizado no rim, você nem precisa usar nenhum equipamento e internado. Você usa a litotripsia extracorpórea, que em 80% dos casos destrói o cálculo até 2 centímetros, sem precisar internar o paciente. Os cálculos que precisam ser operados são cálculos acima de 2 centímetros. Aí faz aquela cirurgia percutânea ou, eventualmente, você faz uma cirurgia de corte, uma cirurgia aberta, que praticamente são casos... Coisa do passado, Coisas né? do passado. Bem, nós vamos fazer mais um intervalo e vamos voltar com o último bloco para falar da grande especialidade, da grande área de atuação do professor Cury, que é a cirurgia de mudança de sexo. Ele que é o pioneiro da urologia nessa cirurgia no Brasil. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, com o último bloco, com o professor Carlos Cury, que é um urologista pioneiro no Brasil na cirurgia de mudança de sexo. Não é uma cirurgia autorizada pelo Ministério, é uma cirurgia, não é a parte só cirúrgica em si, é uma atividade, como o transplante também, multidisciplinar. Cury, por favor, explica aí, primeiro, como é a formação de uma equipe
como a sua, você tem 20 anos que pratica essa cirurgia, você é pioneiro. Como é que monta? Quais são os elementos para montar uma equipe tão complexa como essa? Em 97, o Conselho Federal de Medicina, vendo a pressão da sociedade em relação aos transexuais, resolveu liberar a cirurgia oficialmente, porque na clandestinidade ela já acontecia, não por urologistas, né? Liberar a cirurgia de forma experimental nos serviços universitários. Então, tão logo nós recebemos a recomendação do Conselho Federal de Medicina, nós montamos uma equipe que ela tem que ter, no mínimo, 4 profissionais: assistente social, psicólogos, cirurgiões e endocrinologistas. São básicos. Esse é o corpo básico. Esse é o corpo básico e o acompanhamento deve ser, no mínimo, 2 anos de preparo desses pacientes, para que ele não haja o risco desses pacientes transexuais não serem transexuais, né? Porque muitas vezes a pessoa dá uma descompensada, por exemplo, um homossexual ou um travesti que se julga transexual e não é, então corre o risco, se ele não fizer um acompanhamento multidisciplinar, principalmente com o psicólogo, de você estar operando uma pessoa errada. O que é o transexual? O que é o transexual? Transexual é aquele indivíduo que, desde a sua infância, ele nunca se conformou com aquele corpo biológico dele. Você pergunta para uma criança de 2, 3 anos, que com 2, 3 anos a criança é capaz de dizer: eu sou um menino ou sou uma menina. Então, essa criança, ela nasce menino, vamos dizer, mas ela não vai brincar com caminhãozinho, com peão, com bola, ela não gosta. A preferência dela já é boneca. Então, os pais já percebem imediatamente que alguma coisa está acontecendo diferente com o filho. E hoje, nós estamos há 20 anos nesse processo, hoje a aceitabilidade paterna é muito grande, em função de um trabalho que nós iniciamos, divulgação nas várias redes de televisão, fomos em todos os canais de televisão divulgar esse trabalho, e agora tem continuidade em novelas, em séries, né? Então, de tal sorte hoje que a transexualidade está sendo muito bem aceita pela sociedade. Cury, nesses 2 anos que você falou que é obrigatório, antes da decisão cirúrgica, obrigatoriamente essa pessoa é acompanhada pelo médico cirurgião, pelo psicólogo, e é fundamental a opinião final do psicólogo? É fundamental. Se o psicólogo falar: eu não recomendo a operação, o cirurgião não entra em campo, né? Então, ele dá a última palavra, porque ele faz um acompanhamento semanal, quinzenal, mensal, trimestral. Então, esse acompanhamento é muito importante na vida do transexual, e se chega à convicção que ele se trata de um transexual. E gostaria de abrir um parênteses para dizer o seguinte: a sociedade confunde muito a homossexualidade, o travestismo, o bissexual com o transexual. Não é farinha do mesmo saco. Okay. O transexual, ele não se envolve nessa exposição que você vê, paradas gays, etc. Põe o nome lá do transexual, mas dificilmente ele está lá. O transexual é uma mulher à moda antiga, ou é um homem à moda antiga. O que é uma mulher à moda antiga? É aquela mulher que quer esperar o marido na sua casa, preparar um jantar, gosta de lavar roupa. É o perfil da mulher antiga. É uma mulher, na acepção da palavra, completa em todos os sentidos, só que num corpo que não é dela. Então, isso fica muito bem claro, porque em todo momento da entrevista e acompanhamento, ela se sente encarcerada num corpo que basicamente não é dela. Ela rejeita aquele corpo biológico.
E tivemos casos interessantes, graves até, de pessoas que estavam enojadas com o seu órgão sexual masculino e não faziam nem higiene. E por não fazer a higiene... Rejeição total. Rejeição total. E por não fazer a higiene, contraíam pielonefrite aguda, grave, e que tinham que ser internados pela pielonefrite e recomendados para ter um pouco de cuidado com aquilo que seria importante para a cirurgia. Cury, nesses 20 anos que vocês praticam essa cirurgia, você tem mais de 120 casos, você tem ideia, assim, quantos foram avaliados e não foram dados a oportunidade de dizer, olha, você não é transexual, a cirurgia não está indicada? Vocês têm muitos casos assim? Tem muitos casos, porque no começo, eu vou falar de um período, então, que a gente atendia todo mundo. Nós tínhamos 300 na fila de espera, mas aos poucos, quem não vai largando as reuniões. Então, vão se afastando das reuniões. E você vê que o filtro vai ficando cada vez mais estreito, né? A grade vai ficando mais estreita. Então, eles, aos poucos, como ele tem que voltar muito e tal, se ele não tiver aquela convicção, eles dispersam no meio do caminho. Cury, você é professor há mais de 40 anos, já formou inúmeros médicos. Alguma equipe que realiza essa cirurgia já foi formada aqui por vocês e atua em outro hospital universitário? Você tem ex-aluno seu que está atuando? Não, porque por um motivo muito simples. Quando nós começamos a fazer a cirurgia experimental aqui no nosso serviço, chegou a um determinado ponto que o movimento era muito grande, e começou a atrapalhar o funcionamento da própria urologia. Então, nós não tínhamos estrutura para fazer o procedimento pelo SUS. Então, nós não credenciamos o nosso serviço para o atendimento no SUS. Então, o que aconteceu? Na nossa grade de residência médica, esse procedimento não está incluso. Consequentemente, nós não preparamos o residente para esse tipo de cirurgia, mesmo porque, como nós fazemos só a cirurgia particular, então nós temos uma obrigação muito grande em relação a esse paciente particular. Então, o residente entra conosco, mas ele não tem o direito, então, de fazer essa cirurgia. Mas isso não é... Você, no teu serviço, não tinha a obrigação de ter também um serviço pelo SUS? Então, qual é a limitação? A limitação é explicável da seguinte forma. Não é como o transplante renal, veja bem, ou o transplante de fígado, em que o SUS paga uma extra cota. Quando então, o hospital é remunerado por uma cota extra. Nesse caso, da cirurgia transexual, ela entra num pacote de cirurgias convencionais. Então, o hospital não tem interesse em aumentar mais, porque ele já está com uma superlotação desse tipo de pacientes convencionais que precisam de atendimento de urgência, de emergência. Então, o hospital está saturado, ele não tem aqui um espaço exatamente para essa cirurgia, porque aí comprometeria o que já é saturado em outras áreas da medicina. Então, ela não entra no teto daquela cirurgia de alta complexidade? Não entra no teto de alta complexidade. Isso é que, o dia que ela for um extra-teto, no outro dia nós abrimos, então, um credenciamento. Nós estamos acabando, não seria o momento da SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, fazer esse movimento para incluir no rol da alta complexidade dessa cirurgia? Você não acha que seria interessante? Eu acho que é importante, nós já participamos, fomos presidente, né, da Comissão de Transgêneros e Estética Genital no ano de 2012, 2013, já discutimos essa possibilidade, mas até agora o SUS não se comprometeu, porque a verba do SUS é iníqua em relação à necessidade do nosso país, né? Que é a necessidade
nosso corpo. Professor Cury, nós estamos chegando no final do nosso programa. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Então, eu posso dizer para vocês que dentro da Faculdade de Medicina, Hospital de Base de São José do Rio Preto, e as cidades que os pacientes são indicados para o nosso hospital, para a nossa faculdade, dentro da área da urologia, nós temos capacidade de fazer todos os tipos de cirurgia, das menos complexas às mais complexas. Então, quero tranquilizar a população que nós temos capacidade de ter um dos melhores serviços de urologia do Brasil. Obrigado, professor Cury. Boa semana para todos. Paz e saúde.